Meu nome é Giovanni Trentin, eu sou formado em Filosofia pela PUC Campinas. Estou aqui para fazer a defesa do meu trabalho de conclusão de curso na minha segunda licenciatura em Pedagogia. Faço a apresentação pelo Polo Indaiatuba no dia 22 de dezembro de 2020. O título do trabalho é A Importância das Teorias Pedagógicas no Contexto da Pandemia. Bem, o tema do TCC, como tento deixar claro no título, é as teorias pedagógicas e as suas reverberações na prática. Isso parte de um interesse pessoal meu em estudar teorias pedagógicas. Por quê? Me parece que uma das principais, se não a principal escolha que o educador faz antes de adentrar a profissão ou enquanto está na profissão é justamente se alinhar a essa ou aquela teoria pedagógica. E ao fazer esse alinhamento, a sua prática e seus resultados vão ser completamente diferentes. Então, se o professor se alinha à teoria A, ele vai ter os resultados da teoria A e as práticas da teoria A. Se ele se alinha à teoria B, ele vai ter os resultados da teoria B e vai executar as práticas da teoria B. E essa diferença nunca é muito pequena. É uma coisa extremamente relevante e por isso é muito importante que, desde a nossa formação inicial até a continuada, a gente continue a discutir e a refletir sobre as teorias pedagógicas que orientam a nossa noção do que é escola, do que é a prática educativa, do que é o aluno e do que é ensinar. O objetivo específico desse artigo é repensar o papel da educação escolar e do professor perante o contexto da pandemia de Covid-19. Então, assim, em 2020 nós estamos vivendo um momento extremamente atípico. A escola, a maior parte da história, foi um espaço físico. E por ser um espaço físico, ela ocupava uma série de funções, como assistência social, ela também ocupava um espaço de depósito de criança, né, onde os pais deixavam seus filhos para poder ir trabalhar. Devido à pandemia, esse espaço foi impossibilitado de ser utilizado. E com isso, a escola meio que voltou a ser uma ideia. Mais do que nunca, a gente se aproximou da essência ideal do que a escola é, para além das suas paredes, para além de todas as funções que ela acumulou. E essa essência é ensinar. Então, assim, quando nós entramos em pandemia, nós somos levados a reestruturar a escola no nível ideal. E quando a gente olha um ideal de escola, a primeira coisa que aparece é a teoria pedagógica, porque é ela que dá a ideia de escola. É ela que nos dá o ideal do que a escola deveria ser. Por isso, nós queremos aqui nesse artigo levar uma reflexão sobre o que a escola já foi, o que a escola é e o que a escola pode ser. As nossas discussões vão se centrar em torno da ideia da escola e como as teorias pedagógicas moldam ela e como as teorias pedagógicas nos ajudam a repensar a escola, digamos, do zero. A justificativa para se fazer esse trabalho vem de uma motivação minha lá no começo da pandemia. Eu percebi que aumentou muito a preocupação com a formação do professor em tecnologias da informação. Como usar o programa tal, como usar o site tal. Acontece que, por mais que seja uma discussão extremamente importante, por mais que seja uma formação essencial para o professor trabalhar no EAD, a questão das tecnologias da educação só respondem à pergunta como fazer. Para nós, educadores, ainda sobra uma outra pergunta que é maior e é anterior a essa, que é o que fazer? Ok, a escola perdeu a dimensão física, mas ela tem que continuar ocupando a sua função mesmo à distância. Antes, ela ocupava essa função em sala de aula.
Agora a gente vai ocupar essa função na internet. Mas o que é essa função? Como que a gente faz isso? E é justamente nessa questão que a gente tenta bater aqui e trazer uma reflexão para os profissionais da área. Bem, dito isso, a gente elaborou uma série de problemas que pareceria ser essencial para entender isso, como, por exemplo, o que é a educação escolar? Como o papel da educação escolar se modificou na história? Qual o papel que a educação escolar deve admitir hoje? E, por fim, como esse papel pode ser executado através da tecnologia? Aqui, para essa apresentação, a gente vai ir uma pergunta a uma. Lembrando, as respostas nunca são tão afirmativas e definitivas. É só para a gente ter a separação exata de cada ponto de reflexão que a gente propõe a fazer aqui. Bem, a fundamentação teórica para responder essas perguntas vai ser, acima de tudo, o Demerval Saviani, nas suas obras Escola e Democracia, as primeiras aproximações da pedagogia histórico-crítica e História das ideias pedagógicas no Brasil. Eu escolhi o Saviani porque ele parecia ter um escopo teórico maior para responder todas as perguntas que eu propus. O Saviani, ele sim tem um estudo da história de ideia de escola, ele tem uma visão do que a escola deve admitir hoje e ele dá uma proposta prática do que fazer, de como essa escola deve executar esse trabalho. Saviani não entra nos méritos da tecnologia da educação, nesse sentido foi buscado outros teóricos, mas como estamos falando de fundamentação, os fundamentos vêm da pedagogia histórico-crítica desenvolvida por Saviani lá na década de 80 e desde então amplamente estudada nos campos acadêmicos. Dito isso, vamos ver como que ficou a nossa reflexão. Primeira pergunta que a gente fez é: o que é a educação escolar? Estamos falando de fundamento, vamos voltar à pergunta do zero. Para isso, vamos separar em duas palavras. Primeiro, o que é educação? O Saviani vai propor que educação é produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Ou seja, ninguém nasce humano, torna-se. A gente é um bebezinho lá, a gente não nasce dominando a linguagem, a gente não nasce dominando os valores de uma sociedade. Tudo isso já está pronto quando a gente nasce. E, de alguma forma, isso tem que ser passado para nós, para que nós possamos fazer parte daquela sociedade, fazer parte daquela ideia de humanidade. E isso é educação, fazer essa reprodução do que nós, como humanidade, produzimos. Agora, a educação, durante a maior parte da história da humanidade, se deu por meios informais. Isso vai mudar depois da Revolução Francesa, quando a gente passa a ter a instituição escolar. Então, o que aconteceu? A maior parte da história, a forma principal de educação, a forma dominante de educação, era o trabalho. Você aprendia os valores, os códigos, linguagens pelo trabalho. Porém, com a Revolução Francesa e os ideais de todos terem acesso a uma educação formal, bem estruturada, a gente passa a ter a escola como um instrumento dominante de educação. E, portanto, a educação escolar como a forma dominante de se humanizar, de se passar, transmitir valores e conhecimentos numa sociedade. Respondido isso, a gente vai para a próxima pergunta. Qual que é, então, o papel da escola na história? E aí entra o escopo das teorias pedagógicas. Quem vai dizer qual é esse papel, onde se ocorrerão os conflitos de não é esse ou não é aquele, são nas teorias pedagógicas. E essa o Saviani vai categorizar em dois tipos. Primeiro, a gente tem as teorias não críticas. Elas são não críticas porque entendem e defendem que a escola é uma instituição de equalização social.
Ela imagina que a escola não tem influência da sociedade em que vive e é justamente um espaço de superação da sociedade. Temos entre elas a teoria tradicional da escola, que vai nos dizer que a escola é o antídoto da ignorância e por isso ela vai nos equalizar. Temos a visão escola novista, né, que fala da escola como um agente de adaptação do indivíduo à sociedade. E temos, mais tarde, né, com o avanço e as revoluções industriais, a escola como agente de profissionalização, que é o chamado tecnicismo. Do outro lado, nós teremos as teorias críticas, que se trata de autores que consideram que a escola tinha lá no começo uma função equalizadora. Mas quanto mais se passa, mais ela ocupa um espaço de quê? De simplesmente reproduzir as desigualdades e as mazelas da sociedade em que ela ocupa. Então, por que ela é crítica? Porque ela critica essa ideia de que a escola vai trazer equalização social. Não vai. Quando a gente olha o Althusser, o Bourdieu ou o Baudelaire, que são os grandes teóricos das teorias críticas, eles vão apontar para a gente que a escola, de um modo ou de outro, está ali para reproduzir as relações de trabalho capitalista. E como no capitalismo a marca distinta é a desigualdade, ela está ali para reproduzir essas desigualdades. Mas, tudo bem, passamos por isso, vemos que tem teorias que são não críticas, que entendem que a escola vai equalizar o social, e que essas teorias foram refutadas pelas críticas, que apontam o fato de que a escola tem esse papel de reprodução. Mas aí fica a pergunta, então, qual deve ser o papel da escola? Qual é a escola, o que ela deveria fazer? Como que ela deve ser perante todo esse cenário? Saviani defende que, para superar o seu papel de reprodutoras das desigualdades sociais, a escola deve ter como objetivo instrumentalizar os alunos com um conhecimento científico e sistematizado. E aqui vem uma frase do Saviani que eu particularmente sou apaixonado, que ele vira e fala: o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. O que o Saviani está falando aqui para a gente? Que a escola revolucionária, o papel da escola hoje, perante o cenário de desigualdade, perante o cenário do neoliberalismo, é justamente instrumentalizar a classe trabalhadora, instrumentalizar a classe mais pobre, para que ela consiga se libertar. A escola sozinha não consegue fazer a sociedade mudar. A escola ela não consegue revolucionar toda a sociedade. Ela não vai conseguir acabar com todas as desigualdades. Porém, ela pode ajudar. E como ela ajuda? Dando à classe trabalhadora instrumentos teóricos, instrumentos científicos para que ela possa se organizar, para que ela possa entender a sua condição, para que ela possa criticar a sua posição e para que ela possa pensar e repensar as suas práticas sociais. Então, o papel da escola é simplesmente transmitir o conhecimento histórico produzido pela humanidade, instrumentalizando as classes trabalhadoras para que possa, pelo menos, haver condições de revolução. A escola sozinha não revoluciona, mas ela pode ajudar a produzir condições de revolução pela instrumentalização. Bem, um aspecto que eu acho interessante da teoria é justamente que se fala muito, a gente vê muita coisa, a gente analisa muita coisa, só que quando na pedagogia é preciso que se chegue num ponto de proposta, porque isso é a nossa ciência. Nós não somos uma ciência puramente analítica, nós somos uma ciência analítica e propositiva. E aqui entra o aspecto propositivo. Dito todas essas informações que nós recebemos, vem a pergunta: e agora, José? O que a gente faz com toda essa informação? O que a gente faz perante esse contexto? Bem, o que eu concluí de todo esse trabalho é que
todas as nossas práticas, seja à distância ou presencial, devem ser orientadas pela busca da instrumentalização dos nossos alunos. O que é instrumentalização? Instrumentalização é quando eu pego um conteúdo científico sistematizado que tem valor, eu relaciono ele com a prática do meu aluno e eu levo o meu aluno a usar aquele conceito como instrumento para entender a própria realidade. Então vamos pensar. O meu aluno ele chega para a sala de aula com uma bagagem, ok? Ele tem o conhecimento da própria prática social. Porém, esse conhecimento é sincrético, ele é desestruturado, ele é desorganizado. Eu tenho informações soltas sobre a minha realidade, mas eu sozinho, o aluno não se dispõe de condições para organizar, para sistematizar esses fenômenos. E aí que entra o conhecimento científico. Então, o que é instrumentalizar? O instrumento está nessa intersecção entre a prática social do aluno e o conhecimento científico. Se eu só falo do conhecimento científico, meu aluno vai ter uma outra informação alienada. Se eu só discuto a prática social do aluno, os fenômenos sociais, as práticas dele vão continuar sincréticas, vão continuar desestruturadas e desorganizadas. Por isso, o nosso trabalho como professores, seja na pandemia, seja no presencial, é dar instrumentos ao nosso aluno e auxiliar eles a usar esse instrumento para organizar a própria prática e organizar a própria existência. Bem, chegamos então às considerações finais e aqui eu quero retomar a pergunta feita lá no começo do artigo. Qual a importância da teoria pedagógica no contexto da pandemia? E aqui eu resumo num ponto muito simples. A importância da teoria pedagógica é a importância dela sempre, que é orientar o nosso trabalho, orientar as ideias, orientar, a partir das ideias, as práticas que nós tomaremos. Então, quando a gente está num contexto de pandemia, é uma daquelas situações desafiadoras que faz com que a gente precise repensar toda a nossa visão sobre as coisas do zero. E quem faz isso? Quem pensa as coisas do zero? A teoria pedagógica. Por isso, para além do estudo de tecnologias da educação, para além de 1001 formações sobre como usar o PowerPoint, como gravar videoaula e tudo mais, é essencial que se tenha um trabalho de discutir e rediscutir com os professores as teorias pedagógicas, porque são elas que orientam, que fundamentam e que guiam a nossa prática para algum lugar que se é relevante de chegar. Bem, as referências estão aqui, boa parte delas envolve o Saviani, claro, e alguns escritores um pouco mais modernos que vão falar da questão da tecnologia. Por hoje é isso. Obrigado pela atenção.